Olá, galerinha do bem. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. É sempre muito bom ter a tua companhia para mais um vídeo. Eu gostaria de dizer para você que todo esse conteúdo é elaborado pensando especialmente em você. E então fica ligado, não perca um só segundo, pois nós estamos começando mais um encontro marcante. Você sabia que o desinteresse em aprender vem da programação mental em que você recebeu, principalmente durante o período da sua infância e adolescência? Ou seja, em outras palavras, nós poderíamos dizer que o desinteresse em aprender vem do tipo de ensino que você obteve ou do tipo de estímulo em que você foi submetido. E que quando nós nos encontramos em uma situação de aprendizagem, nossa mente começa a arrumar desculpas, principalmente quando é um assunto em que julgamos já conhecer. Neste caso, até sentimentos como o egoísmo entram em cena, dizendo que já sabemos tudo e que não necessitamos aprender mais nada. O que é um erro, pois bem sei eu que quanto mais eu aprendo, mais eu sei o quanto eu sou leigo. Bem, mas hoje nós iremos estudar a respeito da história de um homem que, mesmo sendo um mestre, teve a sua vida transformada, teve a sua vida mudada. A história desse homem que aprendeu uma grande lição e que, através da história dele, nós também aprendemos uma grande lição é Jairo. O nome desse homem é Jairo. Eu gostaria que você acompanhasse comigo essa valiosa lição que está no livro de Marcos, no capítulo 5, do verso 21 em diante. E que antes de nós começarmos a leitura, eu gostaria de dizer para você que mesmo independentemente do tipo de programação mental que nós obtivemos, nada é necessariamente determinante, pois podemos mudar as coisas, assim como o exemplo deste homem, que teve a sua história mudada, transformada dali para frente. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, verso 21. E acompanhe comigo a leitura que diz o seguinte: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, conhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizeis: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher,
atemorizada e tremendo, conhecia o que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: A tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que tais alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus lhes ordenou expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Olha, meus amados e minhas amadas, mas que história extraordinária. Eu não sei se você conseguiu entender a profundidade do ensino que Jesus estava passando para essas pessoas, para aquela multidão, para Jairo e para nós nos dias de hoje. Não resista ao ensino, principalmente ao ensino de Jesus, pois eles têm o poder para mudar a tua vida. Você quer ver? Vamos refletir um pouco mais a respeito desse assunto. Jairo era um homem, era um mestre na sinagoga, mas que em certa ocasião, em certo caso, em certa situação em que ele se encontrava, ele se dirige até Jesus, abrindo mão de seu cargo, abrindo mão de seu ego, abrindo mão do seu egoísmo, abrindo mão de tudo aquilo que ele conhecia para dizer que ele era mestre, e foi em busca do mestre dos mestres. Ele não estava nem aí se o cargo dele, se a profissão dele estava em risco. Pelo contrário, o que Jairo queria era ir somente até os pés de Jesus, e se dirigiu-se justamente até ele com esse intuito. E encontrou Jesus, e quando ele se encontra-se diante do mestre dos mestres, ele é obrigado a abaixar sua cabeça e se prostrar-se reconhecendo que ele não é nada. Poucas pessoas têm esse tipo de atitude. Muitas pessoas, por ter uma posição elevada ou um certo grau de escolaridade, acham-se muitas vezes superiores a outras pessoas. No caso de Jairo, nesse contexto nós encontramos completamente o contrário. Mas a história não para por aí. Ao caminhar, ao se dirigir para a casa de Jairo, nós percebemos que uma grande multidão o comprimia Jesus, ou seja, apertava de todos os lados. E que no meio dessa história surge uma mulher que sofria de uma enfermidade, que já tinha 12 anos de idade. O interessante de tudo isso é que o mesmo tempo de sofrimento que a mulher tinha era o mesmo tempo de ano de vidas que aquela criança também tinha, ou seja, que a filha de Jairo tinha. Você quer ver isso? Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5 ainda, no verso 42, e veja o relato, o que é que nós encontramos. Ele fala o seguinte: imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar,
pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Perceba que o mesmo tempo de vida que tinha aquela menina era a mesma quantidade de anos que aquela mulher vinha sofrendo. E que lição valiosa nós tiramos nessa mensagem é que é a seguinte: aquela mulher, por possuir um fluxo de sangue, ela era considerada pela sociedade judaica uma pessoa imunda. E tudo que ela tocasse ficaria imundo. Ela não poderia tocar. Ela necessariamente não tinha uma posição social dentro da sociedade. Ela tem que ser excluída da sociedade. Vejamos agora que contraste nós nos encontramos. Olha a posição. De um lado, o chefe da sinagoga, um dos chefes da sinagoga, com grande prestígio dentro da sociedade, um cargo elevado, um cargo alto. Do outro lado, uma pessoa que era excluída da sociedade, que não tinha cargo nenhum. Agora nós vemos as duas pessoas dentro de um contexto, dentro de um contraste. Será que tudo isso é por acaso? Será que a história dessa mulher, enquanto Jesus se dirigia à casa de Jairo, era por acaso? Obviamente que não, meu irmão e minha irmã. Todo o ensino de Jesus tem um propósito. Tudo que Jesus fazia era para ensinar algo. O interessante é que Jesus estava ensinando para aquela multidão o seguinte: notemos que aquela mulher, tudo que ela tocasse, ficaria imundo. E a pergunta de Jesus foi justamente essa: quem me tocou? Você está começando a entender agora o que Jesus estava ensinando para Jairo, que era chefe da sinagoga, e para aquela multidão que estava ao redor dele. Jesus estava perguntando justamente isso: quem foi que me tocou? Aquela mulher, ela vem, se aproxima-se, e Jesus faz a todos conhecerem a mulher que o tocou, que antes era uma mulher considerada imunda. Jesus fez a todos saber que todo aquele que o busca, que se aproxima dele, que mesmo que seja afastado da sociedade, que seja oprimido pelo povo por conta de qualquer coisa que seja, todo aquele que o busca, ele terá seu momento de reconhecimento e que Deus não deixará ele passar em branco de forma nenhuma. E Jairo, acredito eu, que aprendeu uma lição enorme quando viu tudo aquilo. E o mais interessante de tudo isso é que, ao se demorasse ali, ao se deter-se ali, Jairo pôde aprender que, se a fé dele fosse baseada apenas no toque, enquanto aquela menina estivesse viva, já não existiria mais tempo de fato. Pois mensageiros chegaram falando que ela já havia morrido e que não existia mais tempo. Contudo, Jesus não se deteve com essas palavras. A hora de dizer na frente de Jesus que ela já está morta e que ele mais nada pode fazer por aqueles que já morreram. Mas que ironia, que falta de entendimento de tais pessoas. Não é verdade? Entrega a tua vida nos caminhos do Senhor. Confia nele. Pois, ainda que morra, se você confiar nele, pode ter certeza que viverás. Deixa eu orar por você. Amado Deus e Pai, te suplicamos pela tua misericórdia, Senhor. Assim como o Senhor teve misericórdia daquele povo naquela época, e que teu Filho Jesus andou aqui nessa terra, tendo misericórdia de todos nós, pois foi por nós que o Senhor veio buscar, pelos aqueles que são pecadores. Te suplicamos nesse momento, Senhor, nos afasta de tudo aquilo que é ruim e nos conduz em direção aos teus caminhos. É o que te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meu amado e minha amada, se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu ok, o seu like. Também estamos em outras plataformas digitais, bem como o Facebook e Instagram. Para aquele que está nos acompanhando em nenhuma dessas outras plataformas digitais,
Lembre-se também de nos acompanhar no YouTube, pois também estamos lá nessa plataforma. Eu te espero para a semana que vem, e em nome de Jesus. Amém.